Olha, hoje a gente vai mergulhar num texto bem antigo, mas que tem uma mensagem, sabe, que parece que foi escrita para hoje. O livro de Sofonias. É uma mistura, tem um alerta bem sério, fala de julgamento, mas o que é incrível, termina com uma esperança que a gente nem espera. E o livro não faz odeios, né? Ele já chega com essa citação que bota as cartas na mesa. A palavra-chave aqui é urgente, sabe? Dá aquela sensação de que não há tempo a perder, que tem algo muito decisivo prestes a acontecer. E é esse o clima, o tom que vai guiar toda a nossa conversa. Beleza, então vamos entrar de cabeça no que move esse livro. Qual é, afinal de contas, o grande alerta que está no coração de tudo isso? Certo? E aí a gente se pergunta, o que é exatamente esse tal de Dia do Senhor? Bom, a definição aqui já ajuda a clarear as coisas. Não é tipo, uma terça-feira qualquer, sabe? É muito mais um grande momento de acerto de contas. Pensa assim, é como se fosse um ponto de virada na história, um evento de juízo divino que vem para purificar tudo e finalmente trazer uma justiça definitiva. É algo grandioso. Ok, o alerta tá dado, é sério, mas aí fica a pergunta, né? Por que tudo isso? O que estava acontecendo de tão errado naquela sociedade para precisar de um aviso tão pesado assim? E a resposta, o diagnóstico do profeta, é direto, sem filtro. Ele aponta o dedo para problemas bem concretos. Primeiro, idolatria, o pessoal adorando outros deuses. Depois, injustiça social, corrupção rolando solta. Mas olha, talvez o ponto mais crítico seja esse último, uma fachada religiosa. Sabe aquela coisa de ir para o templo, fazer tudo certinho por fora, mas o coração está em outro lugar? Pois é, o profeta está dizendo que o aviso divino não surgiu do vácuo, não. Era uma resposta a tudo isso que estava acontecendo. Pois é, e essa crítica à religião de aparências, ela leva a gente direto para essa pergunta aqui, que é inevitável. É uma pergunta que força a gente a olhar para dentro, sabe? No fundo, a questão que Sofonias levantou lá atrás continua super atual. A fé que se vive é autêntica de verdade? E agora a gente chega num ponto que é, para mim, um dos mais fascinantes do livro. É uma espécie de paradoxo, uma tensão. Como é que um único evento, esse tal Dia do Senhor, pode ter dois destinos tão opostos? Vamos entender isso. Olha só que interessante essa comparação. É como se fosse uma moeda com duas faces completamente diferentes. Para um grupo, o Dia do Senhor é destruição, é a justiça divina sendo aplicada, fim de jogo. Mas, para o outro grupo, esse mesmíssimo dia é libertação, é a misericórdia divina em ação. Então é um alento só, mas com dois resultados radicalmente distintos. Tudo depende de que lado da moeda a pessoa está. É a justiça e a graça agindo simultaneamente. Bom, depois de apresentar o problema e as consequências, que são bem sérias, o profeta não abandona o povo no escuro, não. Pelo contrário, ele mostra que existe uma saída, uma solução, existe um caminho para quem quer encontrar a graça no meio de tudo isso. E esse caminho para a restauração é apresentado de uma forma bem clara em 3 passos. E o legal é que não são rituais complicados ou algo assim. É tudo sobre uma mudança que acontece por dentro. Primeiro, arrependimento sincero de verdade. Segundo, humildade. E terceiro, uma busca ativa, genuína por Deus. É uma transformação de atitude, de coração. E aqui tem um detalhe que é fundamental. A gente não está falando de um evento único, de se arrepender uma vez e pronto. Não. A ideia que o texto passa é que o arrependimento é um processo contínuo. É como se fosse uma correção de rota constante na nossa jornada. É um estilo de vida, sabe? De estar sempre se alinhando, buscando ficar mais perto de Deus. E com isso, a gente começa a fechar o ciclo. A gente passou pelo alerta, pelo caminho do arrependimento e agora chegamos na grande promessa, na visão final de esperança e renovação. Tá, depois do julgamento, o que vem? Qual é o resultado de tudo isso? A promessa é simplesmente de uma restauração total. O profeta pinta um quadro de um futuro onde aqueles que foram fiéis são reunidos e vivem de um jeito novo, com alegria e justiça. Mas a imagem mais forte, mais poderosa de todas é essa: Deus morando ali, no meio do povo. Isso traz salvação, traz louvor e finalmente estabelece a soberania dele sobre tudo e todos. É aquela luz no fim do túnel, sabe? Mas uma luz muito, muito brilhante. E a gente encerra com essa pergunta final. Uma pergunta que, na verdade, resume todo o recado de Sofonias. Porque essa mensagem antiga, ela vem em confronto ao nosso presente. Ela nos convida a pensar, será que a nossa vida hoje reflete essa santidade e, principalmente, essa esperança que o Evangelho anuncia? É uma boa reflexão para a gente guardar, né? Para levar daqui para frente.